Imagine olhar para o céu noturno, ver a lua brilhando distante e pensar: será que um dia alguém vai caminhar por lá? Agora imagine ser a pessoa que transformou esse pensamento em realidade. Neil Armstrong não apenas sonhou com isso, ele deu o primeiro passo. No dia 20 de julho de 1969, o mundo parou. Em uma época sem internet, sem redes sociais, bilhões de pessoas se reuniram em frente às telas das televisões para testemunhar o impossível se tornar realidade. O momento em que um ser humano caminhou na Lua pela primeira vez. Uma caminhada que simbolizava o ápice da coragem, da ciência e da determinação humana. Mas a história de Neil Armstrong não começa nesse dia. Ela começa muito antes, com um garoto que olhava para o céu e sonhava em voar. Desde os primórdios da humanidade, olhamos para a Lua com fascinação. Para os antigos, ela era um mistério, um deus, um guia para o tempo. Mas para Armstrong, ela era um destino. Em meio à Guerra Fria, com Estados Unidos e União Soviética disputando a supremacia tecnológica, a ideia de enviar um ser humano à Lua era mais do que um sonho. Era uma necessidade estratégica. A corrida espacial começou com os soviéticos à frente, lançando o primeiro satélite, o Sputnik, e enviando o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin. Mas os americanos não aceitariam ficar para trás. A NASA, fundada em 1958, tinha um objetivo claro: pousar um homem na Lua e trazê-lo de volta em segurança. Esse desafio foi lançado pelo presidente John F. Kennedy em 1961, e poucos poderiam imaginar o quão arriscada essa missão seria. Neil Armstrong não sabia, quando criança, que um dia faria parte dessa história, mas cada passo de sua vida, cada escolha, cada desafio superado o levaria até aquele momento histórico. E quando chegou sua hora, ele estava pronto. Com mãos firmes e uma mente treinada para a precisão, ele se tornou o rosto de um dos maiores feitos da história. A chegada à Lua não foi apenas um triunfo da engenharia ou da ciência. Foi a prova de que a determinação humana pode superar qualquer obstáculo. E enquanto Armstrong dava aquele pequeno passo, milhões de pessoas em todo o planeta sentiram que faziam parte daquele salto gigantesco para a humanidade. Neil Alden Armstrong nasceu em 5 de agosto de 1930, em Wapakoneta, Ohio. Desde pequeno, ele era fascinado pelo céu e pelos aviões. Seu primeiro voo aconteceu quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Naquele momento, algo despertou dentro dele. O desejo de voar não seria passageiro. Era uma paixão que guiaria toda a sua vida. Ainda na adolescência, Neil já demonstrava um grande talento para a engenharia e para a aviação. Ele construía modelos de aviões, estudava aerodinâmica e lia tudo o que podia sobre aviação. Com apenas 15 anos, Armstrong já sabia pilotar antes mesmo de ter idade para dirigir um carro. Seu interesse pela ciência e pela matemática também o ajudou a moldar sua jornada para o espaço. Seus pais, Stephen e Viola Armstrong, sempre o incentivaram a seguir seus sonhos. Eles percebiam que o filho não era apenas um garoto curioso, mas alguém realmente apaixonado pela ideia de voar. Essa paixão o levou a conseguir sua licença de piloto antes mesmo de tirar sua carteira de motorista. Seu talento não passou despercebido. Ao ingressar na Universidade Purdue para estudar engenharia aeronáutica, Armstrong já era um jovem prodígio. Mas seus estudos foram interrompidos quando foi convocado para servir na Guerra da Coreia. Como piloto da Marinha dos Estados Unidos, realizou 78 missões de combate. Durante a guerra, enfrentou situações de extremo perigo, incluindo momentos em que seu avião foi atingido pelo inimigo. Em uma ocasião, teve que ejetar de sua aeronave danificada, demonstrando uma calma impressionante diante da adversidade. Essas experiências moldaram seu caráter e sua frieza diante dos desafios, características que seriam fundamentais mais tarde em sua jornada espacial. Após seu serviço militar, Armstrong retornou à universidade e concluiu sua graduação. Sua experiência prática no campo de batalha e seu conhecimento acadêmico fizeram dele um dos pilotos de testes mais promissores dos Estados Unidos. Após deixar o serviço militar, Armstrong mergulhou de cabeça na exploração espacial. Tornou-se piloto de testes e voou com alguns dos aviões mais avançados da época, chegando a pilotar o lendário X-15, um avião-foguete capaz de atingir altitudes quase espaciais. O X-15 era uma máquina impressionante, alcançando velocidades superiores a Mach 6 e altitudes que quase chegavam à linha do espaço.
era um verdadeiro campo de treinamento para aqueles que um dia poderiam se tornar astronautas. Armstrong realizou diversos voos de teste com o X-15, demonstrando sua habilidade em pilotar aeronaves extremamente rápidas e instáveis. Em 1962, Armstrong foi selecionado como astronauta da NASA. Durante anos, treinou arduamente para missões que poderiam custar sua vida. Sua primeira grande oportunidade veio com a missão Gemini 8, onde, ao lado do astronauta David Scott, realizou a primeira acoplagem espacial da história. No entanto, um problema técnico quase custou suas vidas. Demonstrando um controle impressionante, Armstrong conseguiu estabilizar a nave e retornar em segurança. Esse episódio provou que ele era o homem certo para liderar a missão mais arriscada da história. Em 16 de julho de 1969, o foguete Saturno V decolou do Centro Espacial Kennedy, levando a bordo os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. A viagem até a Lua durou 4 dias. O módulo lunar, chamado Eagle, pousou no Mar da Tranquilidade, e Armstrong se preparou para entrar na história. Enquanto ele e Aldrin se preparavam para descer ao solo lunar, milhões de pessoas acompanhavam a missão com grande expectativa. O pouso foi tenso. O computador do módulo começou a dar alertas inesperados indicando sobrecarga de informações. Armstrong precisou assumir o controle manual do Eagle para evitar um pouso em uma área cheia de rochas. Finalmente, às 20h17, horário de Houston, Armstrong anunciou: a Eagle pousou. O mundo celebrou, mas ainda faltava o momento mais aguardado. Quando finalmente desceu a escada e colocou o pé na superfície lunar, ele disse as palavras que ecoariam para sempre na humanidade. Este é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Naquele momento, Armstrong se tornou uma lenda. Durante aproximadamente 2h30, ele e Aldrin exploraram o solo lunar, coletando amostras e realizando experimentos. Enquanto isso, Collins orbitava sozinho na nave de comando, esperando pelo retorno dos companheiros. O retorno à Terra foi um sucesso. No dia 24 de julho, o módulo de comando da Apollo 11 caiu no Oceano Pacífico e os astronautas foram resgatados como verdadeiros heróis. Neil Armstrong se tornou um ícone mundial, mas nunca se deixou levar pela fama. Sempre manteve um perfil discreto, preferindo uma vida tranquila longe dos holofotes. Apesar de ter feito história, Armstrong nunca tentou lucrar com sua fama. Ele recusou diversas propostas para se tornar porta-voz de marcas comerciais, e sempre manteve seu foco na ciência e na educação. Tornou-se professor universitário e ajudou a inspirar milhares de estudantes a seguirem carreiras na engenharia e na exploração espacial. Nos anos seguintes, ele trabalhou em diversas missões de pesquisa e participou de iniciativas para melhorar a exploração espacial. Armstrong também foi membro de comissões investigativas da NASA, incluindo a que analisou a explosão do ônibus espacial Challenger em 1986. Neil Armstrong faleceu em 25 de agosto de 2012, mas seu legado jamais será esquecido. Seu nome está gravado na história como o primeiro homem a pisar na Lua, mas, mais do que isso, ele representa a essência da exploração humana, a busca incessante por novos horizontes. A missão Apollo 11 não foi apenas um marco da corrida espacial, foi a prova de que os limites existem apenas para serem superados, que o impossível é apenas uma questão de tempo e dedicação. E se você chegou até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal Humanos Incríveis. Isso nos ajuda a continuar contando histórias inspiradoras como essa. E se você quer ver mais histórias de grandes personalidades que desafiaram os limites, tem mais vídeos incríveis aparecendo na tela agora mesmo. Continue essa jornada com a gente. Fique incrível